Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Deus abençoe a sua vida de uma forma extraordinária. Olha, a lição de hoje está uma lição magnífica e eu já quero agradecer a você que se inscreveu aqui no nosso canal, meu muito obrigado. Você que não nos conhece, eu sou pastor dirigente aqui na cidade de Nova Rosalândia, na Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Nós pertencemos ao campo de Fátima, onde o nosso pastor presidente é o pastor Silvano Cardoso e a sua muito digna esposa, pastora Maria Ibanilza, o qual já deixamos aqui o nosso abraço e a paz do Eterno sobre os nossos pastores. Muito obrigado a você que se inscreveu e você que é novo por aqui. Se gostar do conteúdo, se inscreva no canal, tá ok? Hoje nós vamos estar comentando a lição 10, que será ministrada no dia 6 de junho em todas as igrejas que se utiliza da nossa revista Betel Dominical Adultos. A lição 10 está uma lição magnífica, como outras lições que nós vem estudando, que vai falar sobre a sabedoria, a transcendência e a imanência de Deus. Não deu para eu postar no sábado, porque nós estamos um pouco gripados, estavam com um pouco de dificuldade de estar falando, mas hoje, pela graça de Deus, nós vamos estar aqui comentando e provavelmente hoje, segunda-feira, nós vamos estar postando esse comentário. Então, antes de adentrar aqui no primeiro tópico, vamos falar um pouco aqui nesse ponto introdutório, tá ok? Então eu já quero aqui introduzir esse assunto falando que nós vamos estudar os três aspectos específicos da natureza de Deus, que é a sabedoria, a transcendência e a imanência. Nós vamos estudar de uma forma resumida esse assunto e eu acredito que você vai aprender alguma coisa como eu estou aprendendo também. O primeiro tópico aqui, a sabedoria de Deus. Vamos falar um pouco sobre esta sabedoria de uma forma resumida. Bom, nós temos que entender que a sabedoria divina é um atributo intelectual de Deus, certo? Primeiro, nós temos que entender isso. E depois, nós temos que compreender que Deus ele não tem a sabedoria. Deus, ele é a própria sabedoria, tá ok? Se eu entendo dessa forma, que Deus é a própria sabedoria, logo eu vou compreender que ele é uma fonte infinita, uma fonte inesgotável de sabedoria. Então, se eu tenho dificuldade com sabedoria, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir a Deus, porque a palavra dele me dá base para isso. Tiago vai dizer no capítulo 1 e versículo 5, quem não tem sabedoria, peça a Deus, porque Deus vai dar sabedoria e não vai lançar a sabedoria em rosto. Então isso é muito importante para aquelas pessoas que têm dificuldade, ele dá um conselho para aquelas pessoas que têm dificuldade de resolver certas coisas. Então essa pessoa ela precisa sim pedir sabedoria a Deus. Nós sabemos que existem pessoas sapientes neste mundo, certo? Porém, nós temos que entender que esta sabedoria, ela vem do próprio Deus. Por exemplo, muitas pessoas ficam admiradas. Como pode um avião, ele voar, o helicóptero, o navio flutuar? Bom, para isso Deus capacitou o homem, Deus deu sabedoria. Então o homem tem que entender que isso não é mérito dele. Isso o próprio Deus que deu para ele, capacitou-lo, para ele fazer esses certos projetos e vir à tona. Segundo um teólogo chamado Charnock, ele diz que Deus tem o conhecimento, Deus ele é detentor do conhecimento. Ou caso contrário, ele não seria sábio. Então ele vai dizer que a sabedoria é a flor do conhecimento. E o conhecimento é a raiz da sabedoria. Falando aí que o próprio Deus,
ele é o detentor, né, de todo conhecimento e de toda sabedoria. E isso a gente vê na palavra de Deus de canto a canto. Então, logo nós vamos entender que Deus, né, em Deus, o conhecimento é a causa e a sabedoria é o efeito. Então, isso é muito importante a gente compreender isso para passarmos, né, na sala de aula, para que as pessoas não venham ter dúvidas sobre esse assunto. Agora, segundo o teólogo Heber Carlos, ele diz que a sabedoria e o conhecimento não é a mesma coisa. E ele traz um texto em 1 Coríntios 12 e 8, né, falando ali do dom da palavra da sabedoria e o dom da palavra do conhecimento, certo? E ele fala que não é a mesma coisa. Existe uma pequena diferença aí. Então, ele alega que uma pessoa que ela busca de Deus o dom da palavra da sabedoria, né? Essa pessoa ela pode não receber o dom da palavra do conhecimento, que é da ciência, certo? Ele diz que esses dois dons, eles nem sempre se encontram juntos em uma só pessoa, né? Em uma só pessoa, ela não tem esses dois dons. Porém, ele diz que um homem inculto, ele pode sobrepujar em sabedoria uma pessoa que é um erudito, certo? Nós vemos isso quando Pedro mesmo, usado pelo Espírito Santo, muitos ficaram admirados quando ele abriu a boca. Então ali o Espírito Santo capacitando de acordo com aquilo que Pedro já sabia. Então, segundo o Heber Carlos, ele diz que os homens adquirem o conhecimento por meio de estudos, né? Eles estudam e adquirem esse conhecimento. Mas a sabedoria é o resultado do conhecimento intuitivo, certo? Intuitivo das coisas. Ou seja, Deus fala com o homem pela sua intuição, entendeu? Então, Deus ali fala o espírito do homem e dá uma luz no espírito dele, faz ele resolver coisas difíceis. Então, logo nós entendemos que a sabedoria é um conhecimento intuitivo, aplicado, certo? Porém, não existe sabedoria sem conhecimento, entendeu? Não existe a sabedoria sem o conhecimento, ou adquirido ou intuitivo. Adquirido por intermédio de estudo, de pesquisa, de muitas coisas, ou intuitivo, adquirido da parte ali que Deus dá ao homem, ok? Então aqui o 1.1 vai dizer: a sabedoria de Deus é uma perfeição pessoal, né? Bom, eu falei já no primeiro tópico, né? Eu falei que Deus é a própria sabedoria. E se Deus é a própria sabedoria, ele é uma fonte inesgotável da mesma, né? E também falei que o homem, se não tem sabedoria, ele tem que pedir a Deus. Então, o próprio comentarista diz aqui que Deus é a própria sabedoria. Bom, a sabedoria é um atributo essencial de Deus, ok? A sabedoria é um atributo essencial de Deus. Então, logo nós entendemos que Deus é a própria sabedoria, né? Você pode dizer assim, mas o pastor já falou, mas ficou repetido. Não, porque esse 1.1 aqui, ó, a sabedoria de Deus é uma perfeição pessoal. Então eu tô aqui dentro do assunto. Então veja bem, somente Deus, ele é sábio, certo? Só Deus é sábio. Os homens podem até ser chamados de filósofos, né? Filósofos, ou seja, aqueles que são amigos da sabedoria, né? Para o mundo.
Porém, nós entendemos que somente Deus pode ser chamado de Sofia, sabedoria. Por quê? Porque Ele é o único sábio. Ele é o detentor da sabedoria. Ele é própria. Ele é o próprio sabedoria em si. Então, ser sábio não é uma propriedade. Ser sábio, ou melhor, ser sábio é uma propriedade peculiar de Deus. Ele sim pode conceder a outros, né, a sabedoria. Por quê? Porque ele é uma propriedade, ou melhor, porque a sabedoria é uma propriedade que lhe pertence. Então ele pode compartilhar essa sabedoria com outra pessoa. O teólogo Hebe Carlos, ele fala que a sabedoria, né, que a sabedoria entre os homens é obtida pela experiência dos anos, né, dos anos ali, é baseado no acúmulo de informação, de pesquisa recebida. Essa sabedoria é adquirida pelos homens com muito tempo, certo? Porém, com Deus já não é assim. Por que com Deus já não é assim? Porque Deus, ele é, ou melhor, ele é sábio essencial e necessariamente. Deus é sábio, essencial e necessariamente, certo? Então, o homem, ele precisa de conselho. Nós entendemos que o homem precisa de conselho. Já Deus, não. Já Deus não precisa de conselho. Por que Deus não precisa de conselho de ninguém? Porque ele é a fonte original de toda a sabedoria. É ele que é a sabedoria. Então nós entendemos que tanto os anjos, tanto os homens têm a sabedoria comunicada, certo? Porém Deus, ele é a sabedoria original. É Deus. É por isso que nós temos que nos regozijar. Nós temos que nos alegrar, porque nós servimos a um Deus que é eterno, a fonte de toda sabedoria. E se nós precisarmos, Ele nos dá, quando a gente insistir em oração e pedir para Ele. Agora nós vamos aqui para 1.2. A sabedoria de Deus se manifesta na criação e no plano da redenção, né? Agora vamos estudar aqui esse 1.2. Bom, eu vou me deter mais uma vez aqui no comentário do teólogo Hebe Carlos. Ele fala que o salmista não deixou dúvida a respeito da sabedoria divina quando o mesmo fala da criação do universo, né? Então, ele alega aqui que o salmista não deixa nenhuma dúvida no Salmo 104, versículo 24, quando o salmista diz: Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Aí ele diz: todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas, né? Isso aqui, o salmista se pronunciando. E ele continua aqui dizendo que Salomão também concordou com essa expressão do salmista, quando conheceu de fato essa magnífica obra do Criador. Em Provérbio, no capítulo 3, versículo 19, ele diz: o Senhor, com sabedoria, fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Então, a sabedoria de Deus se manifesta na criação e no plano da redenção, que nós vamos ver ainda essa questão do plano da redenção. Então, continuando aqui, Jeremias, capítulo 10, versículo 12, vai dizer
Mas foi Deus quem fez a terra com seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria, estendeu os céus com o seu entendimento. Então aqui o profeta Jeremias, ele dá esse complemento, né? Então, Deus, agora nós vamos entrar aqui no processo da redenção. Então veja bem, a sabedoria de Deus se manifestou na criação e no plano de redenção. Deus criou nossos primeiros pais com sabedoria, sim ou não? Sim. Mas infelizmente eles pecaram, eles caíram. E com o pecado, eles perderam a sabedoria divina. Eles possuíam essa sabedoria antes da queda, eles perderam. Porque Deus deu uma ordem para Adão, para ele não comer do fruto que transmitiu o conhecimento do bem e do mal, mas Adão comeu. Então ele pecou, então ele perdeu a sabedoria que Deus tinha dado para ele. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, agora elabora, traça seu plano de redenção, né? E o apóstolo Paulo vai falar de uma forma clara e nítida desse mistério oculto em Colossenses, no capítulo 1, versículo 26 e 27. Ele fala o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Aí ele diz, a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que esse mistério é Cristo em vocês, esperança da glória. Então Paulo fala de um mistério oculto, de um mistério escondido, e ele declara que esse mistério é Cristo, né? Então, nós vamos observar nessa passagem toda sabedoria e conhecimento, né, estão ali escondidos em Cristo. Então, tudo o que Deus deu a conhecer aos homens está encerrado. Está encerrado na pessoa de Cristo. Então, esse foi o plano da redenção. Sabedoria de Deus se manifesta na criação e no plano da redenção. E essa sabedoria escondida, né? Digamos assim, essa sabedoria oculta, escondida em Cristo, é original, é uma sabedoria originária nele. E é criadora, é planejadora, é orientadora, é diretora e é redentora. É redentora. Então, nenhum outro tipo de sabedoria se iguala a essa sabedoria, porque ele é a fonte. E nele está escondida a sabedoria de Deus, que reconcilia aquilo que parece irreconciliável. Então, esse plano magnífico, Deus manifestando, a sabedoria de Deus se manifestando na criação e no plano da redenção, foi quando ele dá o seu filho, e o seu filho em morte de cruz morre pelos nossos pecados, perdoa nossos pecados, rasga a nota promissória, paga nossas dívidas e agora nos reconcilia com Deus Pai Todo-Poderoso, porque os nossos pais perderam lá no Jardim do Éden. Glória a Deus para todos sempre. Agora aqui um 1.3, Deus é a fonte inesgotável de sabedoria. Bom, meus irmãos, eu acredito que não há uma necessidade de eu comentar esse ponto 1.3. Por quê? Porque esse ponto eu já comentei no primeiro tópico, certo? Então eu não acho que uma necessidade da gente comentar esse ponto. Então
vamos agora para o segundo tópico, tá ok? O segundo tópico vai falar aí da transcendência de Deus. Olha aqui, estudamos já sobre a sabedoria de Deus e agora vamos estudar sobre a transcendência de Deus. Eu quero mais uma vez me deter aqui no comentário do teólogo Heber Carlos, que ele vai falar sobre a transcendência. Ele diz que transcendência é a doutrina que fala que Deus está sentado nas alturas, ou seja, no seu trono, e sendo um Deus separado da sua criação, independentemente dela. Então Deus está além, transcendência é isso. Deus está além da sua criação, certo? Então, as Escrituras, quando nós estudamos, quando nós examinamos as Escrituras, refere-se a Deus como o Altíssimo, né? Como o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, e Ele é toda honra e glória ao nosso Deus. Então, como aquele que está sobre todas as coisas, indicando assim a sua superioridade sobre todas as coisas que vemos e das quais sabemos. É isso quando nós estudamos as Escrituras, nós observamos que Deus é um Deus altíssimo, está sobre todas as coisas, está acima de todas as coisas, está além da sua criação. Então isso é transcendência, o Deus transcendental. Então, Deus não está preso às mesmas categorias que os seres humanos estão. Ou seja, Deus não está preso a tempo, a espaço. Por quê? Porque Deus é transcendente. Ou seja, Ele vai muito além da sua criação. Nós estamos presos em um tempo chamado Cromos. O tempo de Deus é o Kairos. Então aqui, o 2.1 vai falar sobre a transcendência de Deus, significa que Ele é infinitamente superior à sua criação. Então, a transcendência de Deus significa que Ele é infinitamente superior à sua criação. Bom, meus irmãos, nós vamos estar comentando aqui agora, certo? O 2.1, tá ok? O 2.2 e o 2.3. Por quê? Porque são um assunto praticamente paralelo um ao outro. Vamos pegar aqui Isaías 55, versículo 8 e 9, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, né? Diz o Senhor na boca do profeta. Porque assim como os céus, ele diz, são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos, ou melhor, assim são os caminhos de Deus, mais alto do que os nossos caminhos. E os pensamentos de Deus mais alto do que os nossos pensamentos. Então aqui o profeta messiânico está falando de transcendência, de um Deus transcendental, certo? Então nesse texto, como eu falar aqui, então nesse texto nós vamos ver que o Senhor Deus, Ele está acima do nosso conhecimento e da nossa capacidade, ok? Esse texto aqui de Isaías, nós observamos que Deus ele está acima, Ele está além. E o comentarista, pastor Valdir, ele diz que Deus é um Deus divino, um Deus singular, totalmente diferente de qualquer uma de suas criaturas, né? Deus é um Deus divino.
é um Deus único. Então, a transcendência é uma necessidade absoluta em Deus, certo? Então, assim, se uma pessoa ela negar a sua transcendência, é tirar da pessoa de Deus aquilo que lhe é essencial. E também, meus irmãos, confundir, né? Confundir a pessoa de Deus com sua criação é mesmo que torná-lo semelhante a nós, certo? Então nós não podemos fazer aí esse embaraço. Por quê? Porque Deus é um espírito infinito que possui existência necessária, ok? Deus, como um Deus transcendente, ele está acima e sobre a sua criação. Essa é a grande diferença de um Deus transcendental, um Deus que é transcendente, ok? Então, se nós pegarmos aqui mais um texto que está em Isaías, no capítulo 6, versículo 1 ao 5, nós vamos ver que Isaías ele tem uma visão. Ele vai dizer que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu que o Senhor estava sentado em um alto sublime trono, né? Aí ele diz que a cauda do seu manto enchia o templo, certo? Aí ele continua tendo aquela visão, ele agora vê os serafins. Ele diz que os serafins estavam acima dele e cada um dos serafins tinha 6 asas. E interessante que ali, com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés e com 2 voavam. E clamavam um para o outro dizendo assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando falava isso, ele dizia: toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, assim, uma visão extraordinária que o profeta Isaías está tendo de um Deus transcendente e de um Deus imanente, certo? Porque nesse texto a gente observa a transcendência e a imanência de Deus. Porque nós observamos que ele fala que toda a terra está cheia da sua glória, e ele fala de um Deus que estava sentado, né, em um alto sublime trono. Ali ele está falando da grandeza de Deus, ele está falando ali de um Deus todo-poderoso, de um Deus que vai além da sua criação, de um Deus infinito, de um Deus soberano, certo? Uma visão extraordinária que estava mais relacionado para o profeta, que estava mais relacionado ao chamado do profeta, mas ele mostra algo tremendo aqui para nós. Então ele fala sobre a imanência de Deus e a transcendência, porque imanência e transcendência nesse texto aqui nós observamos lado a lado. Observe que o profeta diz: aquele que está em um alto e sublime trono. Então, essa frase faz nos entender uma posição elevada de Deus, né? Acima da sua criação. Isso é transcendência, certo? Então ele mostra aqui o Deus soberano, como eu falei, o Deus altíssimo, o Deus inefável. O profeta Isaías mostra isso para nós. E ao mesmo tempo, ele vai mostrar uma frase dizendo que toda a terra está cheia da sua glória. Então aqui, ele mostra o caráter imanente de Deus, certo? Que se faz presente de maneira gloriosa na sua plenitude da sua criação.
E nós vamos falar isso aqui, né? Nós vamos falar isso aqui agora, nesse terceiro tópico. Nós vamos falar isso aqui agora no terceiro tópico. Então, o terceiro tópico aqui, nós vamos falar sobre a imanência, né? A imanência de Deus. Bom, a imanência está relacionado, ou melhor, é a pessoa de Deus se relacionando com sua criação, certo? E transcendência é Deus acima e sobre a sua criação. Então, nós trouxemos aqui essa pequena diferença para desassociar em pequenos detalhes a transcendência da imanência. Então, essas duas ideias, né, segundo o teólogo Hebe Carlos, ele diz que essas duas ideias teístas, elas devem estar em equilíbrio, certo? Na mente de um estudioso que estuda as escrituras. Ela tem que estar em equilíbrio. Então, se houver uma ênfase, né, exagerada numa dessas duas ideias, a crença teísta fica prejudicada. Então, se por um lado o estudioso ali, ele enfatizar de forma exagerada a imanência, então logo perde a noção de um Deus pessoal, certo? Porque, irmãos, corre sim esse perigo. O perigo de cair quase que na identificação de Deus com a sua criação, como acontece com aqueles que são do segmento panteísta, certo? Então aí nós vamos nos identificar mais com um pensamento filosófico dos panteístas. Então nós temos que ter cuidado quando a gente for tratar essa questão de imanência, certo? Porque a imanência de Deus, como eu falara, diz respeito ao relacionamento com o mundo criado, mas especialmente com o ser humano e a sua história, certo? Não é que Deus está numa planta, não é que Deus está na lua, não é que Deus está numa árvore, não é isso. Nós temos que entender que Deus está relacionado com a sua criação, especialmente com o homem que ele criou. Agora aqui vamos para 3.1. A imanência de Deus significa que ele está presente dentro de sua criação. Então essa aqui é bem importante. Quando nós pegamos Isaías, capítulo 66, o versículo 1 e 2, o profeta vai dizer que o céu, né, é o trono de Deus e a terra é o escabelo dos seus pés. Então ele vai dizer assim: que casa me edificareis vós, né? E qual será o lugar do meu descanso? Porque o profeta continua dizendo que a mão de Deus fez todas essas coisas e assim todas elas foram feitas, né? Foram feitas por ele. Mas para esse olharei, diz ainda o texto, mas para esse olharei para o pobre e abatido de espírito e que treme da minha palavra, ou seja, o que teme, né, que respeita a minha palavra. Então, logo nós entendemos que Deus, ele preenche toda a sua criação com a sua presença, ou seja, a essência de Deus deste mundo, se ela for tirada, seria a morte
de todos os viventes. Então isso é imanência, é a essência de Deus, a presença de Deus. Não é que Deus está. Ao olhar para a lua, Deus é a lua, Deus é a árvore, Deus é isso, Deus é aquilo. Não. Então nós entendemos que a vida e a renovação dessas coisas depende inteiramente do envolvimento de Deus com o mundo. A vida da planta, de uma árvore, de tudo que existe no mundo. Depende dessa essência de Deus. Por quê? Porque todas as obras do Deus Todo-Poderoso na criação, que seja na providência, na redenção, mostra como Deus está diretamente relacionado conosco, mostra como Deus está diretamente ligado para conosco. Então nós temos que ter muito cuidado para não cair num conceito panteísta, tá ok? Então, a palavra de Deus, a palavra fala que nós somos templos e morada do Espírito Santo, certo? Nós somos templos e morada. Isso está relacionado à santidade, está relacionado à obediência, está relacionado à dedicação. Não é que nós somos um semideus, entendeu? Então, irmãos, existe um certo perigo quando a gente faz uma aplicação errônea da imanência de Deus nas Escrituras, segundo as Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras afirmam que a imanência de Deus tem certos limites quando nós estudamos de uma forma minuciosa. Então, quando esses limites são ultrapassados, né, são exagerados, pode haver uma distorção teológica no que diz respeito à aplicação do ensinamento. Para uma pessoa leiga, e ela pode aprender aquele ensinamento distorcido e passar para outro de uma forma distorcida. Então, se não possuirmos o entendimento correto da imanência de Deus, podemos cair num sério erro do panteísmo, que identifica que o panteísmo, ele identifica Deus, certo? Com o mundo. Entendeu? Então nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que ter essa cautela e saber diferenciar. Então, vamos dizer assim, que este é uma extensão de Deus, né? O mundo é uma extensão de Deus, e Deus passa a possuir uma substância física, segundo o panteísmo. Então, essa energia física presente agora no mundo, eles falam que é Deus. Então, este veio a ser identificado com o mundo físico. Então, essa aplicação é errônea. Essa aplicação não coaduna com a palavra de Deus. Então, quando se aceita um Deus dessa forma, um Deus assim, ele perde a sua própria personalidade, certo? Por quê? Porque agora ele passa a existir em todas as coisas. E não é assim. Não é assim. As coisas existem por intermédio de Deus, não Deus por intermédio das coisas. Não é Deus que está na planta, não é Deus que está na árvore, não é Deus que está no sol, não é Deus que está na lua. Não é assim. Mas vamos aqui para o 3.2. A imanência de Deus diz que ele realiza parte de sua obra por intermédio das suas criaturas, né? E nesse ponto aqui, eu já quero concluir, irmãos. Eu já quero concluir o 3.3, tá bom? Nesse ponto aqui, 3.2, eu já quero concluir o 3.3. A imanência de Deus deve despertar-nos para relacionamento. Então, assim, 3.2, como seria isso, né? Bom, Deus usa a inteligência do homem, Deus usa as suas habilidades, que o próprio Deus concedeu e ele usa, certo? Então o homem tem que entender que isso não é um mérito humano, mas é um mérito divino. Então assim,
esse 3.2, a imanência de Deus diz que ele realiza parte da sua obra por intermédio das suas criaturas. Então foi isso que eu falei, Deus usa a inteligência do homem, certo? Deus usa aquilo que ele deu para o homem. E o homem tem que entender que isso não é mérito dele, isso é mérito de Deus. Infelizmente, muitos não entendem dessa forma. Então veja bem, se Deus não fosse imanente, como que ele poderia se relacionar com o homem, né? Com a sua obra-prima? Então, irmãos, é necessário que nós creiamos em um Deus separado dos homens. Como assim? Deus é santo, certo? Distinto dos pecadores, porque Deus é santo. Porém, nós temos que crer que esse Deus que se revela e se envolve com o homem, por ele criado, é um Deus soberano, um Deus transcendente e um Deus imanente. Certo? Por quê? Porque a criação, né? A criação e todos os seres racionais estão a serviço desse Deus. Então aqui, ó, 3.3, a imanência de Deus deve despertar-nos para o relacionamento, né? Então veja bem, vou dar aqui um exemplo. Deus pode usar as causas secundárias ou as causas naturais para levar a cabo os seus fins, aquilo que ele quiser. Sim ou não? Pode. Certo? Então, a imanência de Deus deve despertar em cada um para um relacionamento com ele. Então, Deus, em virtude do seu envolvimento com a sua criação, ele pode usar pessoas, né? Pessoas cristãs, ou até mesmo organizações não cristãs para cumprir os seus planos. E nós temos exemplo disso, partindo para uma organização, um exército não cristão. Deus pega o exército da Síria e o exército da Babilônia para tratar com Israel, certo? E Deus também pode pegar você para você ter um relacionamento mais íntimo com Ele, entendeu? Então, nós devemos ter mudando agora um pouco aqui do foco, nós devemos ter uma apreciação por tudo aquilo que Deus criou, né? E nós temos que preservar. Por quê? Porque essa criação pertence a Deus e a sua glória está ativa nela. Então, por essa razão, irmãos, que nós, digamos assim, nós devemos, né, usá-la para as nossas necessidades legítimas, ok? Sem explorar de uma forma indevida. Isso aqui é muito importante, porque a partir do momento que a gente faz essa exploração de uma forma indevida, nós estamos ferindo aquilo que pertence ao Criador. Entendeu? Então, nós temos que entender, nós temos que compreender que a doutrina da imanência, essa doutrina da imanência de Deus, também ela tem uma aplicação, ela tem uma aplicação ecológica, certo? E nós precisamos tratar de uma forma respeitosa, como eu já falara um pouco antes, né, essa criação de Deus. Então, aqueles que são feitos à sua imagem e semelhança, nós temos que tratar também de uma forma respeitosa, nós temos que tratar com amor, nós temos que tratar com educação, porque o segundo mandamento é esse. O primeiro, amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a si mesmo. Irmãos,
Se você gostou desse conteúdo, eu peço a você que deixe seu like, se inscreva no nosso canal, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado e até uma próxima aula.